Imagine um homem que só buscava o silêncio de Deus nas montanhas. De repente, ser chamado para o trono mais poderoso da Terra. E depois, chocar o mundo com uma decisão quase impensável. Essa é a história de São Pedro Celestino V. Nossa história começa na Itália do século VIII, com um jovem chamado Pietro Angelieri del Morrone. Nascido em uma família numerosa e humilde, desde cedo Pietro sentia um chamado profundo para uma vida dedicada a Deus. Ele não sonhava com palácios ou multidões, mas com silêncio, com a natureza, onde ele sentia a presença divina de uma forma mais intensa. Mesmo ao estudar com os monges beneditinos, seu coração ansiava por uma entrega ainda mais radical. Aos 24 anos, já sacerdote, Pietro fez uma escolha que definiria sua vida. Tornou-se um eremita, alguém que vive em isolamento para se dedicar totalmente à oração e à penitência. Foi para o Monte Morrone, mais tarde para o Monte Maiella, vivendo em cavernas, enfrentando o frio, a fome e as tentações, mas sempre com a cruz nas mãos. Sua fama de santidade começou a se espalhar. Pessoas viam nele um homem de Deus, um farol de espiritualidade. Muitos discípulos se juntaram a ele, atraídos pelo seu exemplo, e assim nasceu a Ordem dos Celestinos, monges que buscavam a mesma vida de oração e simplicidade. Enquanto Pietro vivia sua rotina de oração nas montanhas, a Igreja Católica passava por um momento difícil. Após a morte do Papa Nicolau IV, os cardeais não conseguiram chegar a um acordo para eleger um sucessor. Foram mais de 2 anos de sede vacante, um período de incerteza e de divisões políticas. Foi então que, em meio ao impasse, surgiu uma ideia quase inacreditável. E se o Papa fosse aquele santo eremita, Pietro del Morrone, conhecido por sua piedade e distanciamento das tramas de poder? A proposta ganhou força e mensageiros foram enviados às montanhas com a notícia que mudaria tudo. Imaginem a cena: o velho eremita, acostumado à solidão e à simplicidade, recebendo a notícia de que havia sido eleito Papa. Após muita insistência e vendo a necessidade da igreja, ele aceitou, movido por obediência. Foi coroado Papa Celestino V, mas o trono de Pedro era um mundo completamente diferente de sua caverna. A política eclesiástica, as pressões dos reis, a complexa administração da igreja, tudo isso era um fardo pesado para um homem que só desejava a contemplação. Ele tentou governar com a pureza do seu coração. Instituiu o famoso perdão celestiniano, um jubileu especial, mas sentia-se cada vez mais deslocado e inapto para as intrigas e exigências do cargo. Então, após apenas 5 meses de pontificado, o Papa Celestino V tomou uma decisão que ecoaria pela história. Ele renunciou ao papado. Foi um ato de imensa humildade e coragem, mas também controverso. Ele percebeu que sua vocação era outra, que não tinha as habilidades necessárias para guiar a igreja naquela tempestade política e que sua permanência poderia ser prejudicial. Essa decisão, conhecida como Il Gran Rifiuto, a Grande Renúncia, foi um dos raríssimos casos de um papa abdicando voluntariamente. Ele desejava apenas voltar para sua vida de eremita, mas o seu retorno para a vida de eremita não foi como ele esperava. Seu sucessor, o Papa Bonifácio VIII, temendo que a figura de Celestino pudesse ser usada para criar divisões na igreja, ordenou que ele fosse mantido sob vigilância. Pietro passou seus últimos meses confinado no castelo de Fomone. Mesmo ali, transformou sua cela em uma ermida, vivendo em oração e penitência até sua morte, em 19 de maio de 1296. Disse que antes de morrer ele teve uma visão e soube o dia exato de sua partida. São Pedro Celestino V foi canonizado apenas 17 anos após a sua morte. Sua história pode até parecer triste em alguns momentos, mas é um testemunho luminoso de humildade radical, de uma busca incessante por Deus e da coragem de reconhecer os próprios limites. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está nos títulos ou no poder, mas na fidelidade à própria consciência e ao chamado de Deus, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis e incompreendidas. E o que a vida deste Papa eremita nos diz hoje? Em um mundo tão barulhento e focado em aparências, São Pedro Celestino nos convida a buscar momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus em nosso coração.
Ele nos lembra que é preciso coragem para discernir nossa verdadeira vocação e, às vezes, para dizer não a caminhos que, embora pareçam grandiosos, não são para nós. A verdadeira paz se encontra em fazer a vontade de Deus com um coração sincero. Rezemos com a intercessão deste humilde santo. Ó São Pedro Celestino, que no silêncio da ermida encontraste a Deus e, mesmo no mais alto posto da igreja, soubestes reconhecer a vossa verdadeira vocação com humildade e coragem. Ajudai-nos a buscar sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Dai-nos a força para valorizar o silêncio, a simplicidade e a oração, e a sabedoria para tomar decisões corajosas em fidelidade ao nosso chamado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A história de São Pedro Celestino V é um poderoso lembrete de humildade e do discernimento na fé. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no Calendário Santo. Que Deus nos dê a graça de buscar a sua vontade acima de tudo. Até amanhã!